E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preto no Branco. Eu sou o Cauã e hoje nós comentaremos sobre a grande vitória do Corinthians por 3-0 contra o Capivariano, onde os crias do Terrão brilharam e garantiram mais 3 pontos aí no Campeonato Paulista. Então, vamos conferir aí tudo o que aconteceu nesse jogo de hoje. Bom, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, né, pra gente comentar um pouco sobre a escalação aí que o Dorival escolheu para esse jogo, né, claramente um time reserva, até algumas posições aqui acabaram me surpreendendo, né, começando pelo Felipe Longo no gol. É muito raro a gente ver o Hugo de fora aí, né, até mesmo nos jogos que tá o time reserva, o Hugo tava presente no gol, mas ele entrou com o Felipe Longo no gol, Pedro Milans e o Hugo nas laterais, né? Eu achei até que ele entraria com o Kaká, assim como foi na partida contra o Bragantino, mas o Kaká tá com uma lesão aí no abdômen, né? E voltou a ser negociado com o Atlético Paranaense, segundo as últimas notícias. E para fechar a dupla de zaga com o João Pedro, o Tchoca estava encaminhado com o Torino, mas teve algumas complicações e acabou voltando aí pro time do Corinthians. E o André Ramalho que passa uma segurança para a defesa. O Gabriel Paulista acabou chegando e meio que roubando essa vaga dele e formando a dupla ali com o Gustavo Henrique no time titular. No meio de campo, com Charles, Matheus Pereira e Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, que agora faz parte dos reservas, vamos assim se dizer, né? Nosso reserva de luxo. Rodrigo que teve um ano maravilhoso, né? Em 2024. Não dá pra gente falar. Foi um dos melhores meios do campeonato, né? Rodrigo Garro. Mas que no ano de 25 já não foi muito legal, acabou perdendo um pouco do rendimento aí, mas a gente sempre fica naquela esperança, na expectativa que ele volte a ser o que sempre foi. Matheus Pereira que entrou muito bem, né? Chegou um pouco desconfiado do Fortaleza, mas entrou muito bem nesses primeiros jogos. Hoje novamente foi muito bem, tomou conta ali do meio de campo. E no trio de ataque, né? Agora com Caio César como titular. Entrou muito bem também contra o Flamengo, jogou um pouquinho, mas já ajudou fazendo uma assistência ali pro Yuri, aquele belo gol do Yuri contra o Flamengo. Vitinho e Guinegão ali à frente do ataque, né? Eu entrei aqui no SofaScore pra gente conseguir puxar alguns dados aí do jogo, né? Então, algo que eu queria destacar no primeiro tempo logo aos 15 minutos, o Caio César acabou se machucando, entrou o Dieguinho, né? Então nem teve como a gente ver bastante aí do Caio César, mas o gol que ele entrou contra o Flamengo e os 15 minutos de hoje foram fundamentais, assim, né? Entrou muito bem, você vê bastante confiança, sempre buscando gol, mas logo aos 15 minutos a gente já teve essa perca aí do Dorival que precisou fazer alteração no time, né? O Corinthians no primeiro tempo teve 64% de posse de bola contra 36% do Capivariano. E uma diferença aqui do primeiro para o segundo tempo, que eu vou mostrar já já, são o número de finalizações. No primeiro tempo, o Corinthians teve 7 finalizações, sendo dessas duas finalizações no gol, né? Apesar disso, quem abriu o placar aí foi o Capivariano no finalzinho do primeiro tempo, numa cobrança de falta ali. A bola acabou pingando na frente do Felipe Longo ali, ele acabou perdendo o tempo, a noção de bola e a bola encobriu ele. A sorte que foi traçado a linha do VAR, né, a linha do impedimento, e foi constatado que houve um impedimento ali no lance e o gol foi anulado. Bom, algo que eu queria destacar da segunda etapa aqui foram as finalizações, como eu falei. O Corinthians teve um total de 14 finalizações no segundo tempo, ou seja, foram o dobro do que teve no primeiro, o que mostra um grande volume, né? Em direção ao gol, tentando mais, buscando mais. E dessas 14 finalizações, 6 foram no gol. Ou seja, a gente dobrou o número de finalizações no segundo tempo e triplicou o número de finalizações no gol. Sendo que dessas 6 que foram no gol, 3 se converteram em gol, né? Poderia ter sido mais se não fosse pelas defesas do goleiro do Capivariano.
E aí, como eu falei no primeiro tempo, né, a gente teve a substituição do Caio César, que acabou saindo machucado, entrou o Dieguinho. Dieguinho que abriu o placar ali numa jogada com o Matheus Bidu, né? Meio aos trancos e barrancos ali com o Guinegão, mas a bola sobrou pro Dieguinho que bateu colocado no canto esquerdo do goleiro com muita força, sem chance nenhuma, um baita golaço aí do cria do Terrão pra abrir o placar. E dessa vez, no segundo gol foi ao contrário, né? Foi um cruzamento do Dieguinho, dessa vez dando uma assistência, servindo o Guinegão, que cabeceou para dentro do gol, né? Então foram dois gols aí com participações diretas dos meninos do Terrão, né? E eu fico muito feliz de ver isso, porque parece que cada vez mais eles estão mais confiantes, estão entregando mais. Hoje, Bidon e André que nem jogaram, né? Que destruíram contra o Flamengo, né? Então, surgindo mais opções aí que o Dorival pode contar, porque a temporada vai ser longa e com certeza a gente vai precisar desses garotos para ajudar a gente, né? Bom, e já no terceiro gol, é o gol ali do. Esqueci o nome aqui do Kaique, perdão, esqueci o nome dele. E cara, que golaço do Kaique. Que golaço do Kaique. É, o Kaique que entrou no lugar do Vitinho, né? E o Memphis, que deu assistência pra ele, entrou no lugar do Garro. E se você pegar o replay do gol ali do Kaique, eu acho muito importante o que o Memphis fez ali. Porque além dele dar o passe açucarado ali pro Dieguinho não, o Kaique, chegar batendo pra fazer aquele golaço, né? Ele dá o passe na medida certa e aqui, ó, ele faz a parede, faz o pivô pra proteger a bola. E aí o Kaique chega livre pra bater e fazer o gol aí 3-0 pro Corinthians, três gols dos meninos do Terrão. Vitória essa importantíssima, né? Somando mais 3 pontos para o Corinthians no Campeonato Paulista. Corinthians agora que ocupa a quarta colocação, estamos na sexta rodada, né? Sexta rodada. Próximo jogo aí contra o Palmeiras, jogo importantíssimo, dentro de casa também, valendo super a liderança do Campeonato Paulista, o que ajuda a gente lá na frente, né? Porque dependendo da colocação que a gente termina, a gente tem a vantagem de jogar os matas únicos, né? No caso, as quartas e as semis que são únicos em casa, e no caso de uma eventual final, a gente joga a volta na Neoquímica Arena, né? Então. Super importante pontuar, somar pontos para que a gente tenha essa vantagem, né? Jogar em casa, contar com a fiel torcida, que faz total diferença, né? Então esse jogo contra o Palmeiras é super importante, um adversário direto contra o título. Então, hoje como o Dorival poupou a maioria dos jogadores, creio que a gente vai ter o time redondinho, completinho aí pro clássico contra o Palmeiras no domingo. Para fazer um resumo geral do jogo aí, né? Acredito que como saldo positivo a gente pode tirar as opções que estão surgindo pro Dorival aí. A gente sabe dos problemas que o Corinthians está tendo com o transfer ban, com pagamentos, com contratações, como a do Kaique do Bahia, que acabou dando errado, do Alisson também. Então, acho que é um alívio. Tanto para o Dorival quanto para a diretoria ver que opções que já estavam ali dentro do Corinthians, né, opções da base, estão surgindo e dando resultado. Ele pode contar com os garotos, né? Matheus Bidu, outra partida impecável, né? Fez um 2025 excelente e começa o 2026 voando aí, sem dúvidas. O Matheus Bidu é um dos principais jogadores do Corinthians aí. Entrou muito bem, sempre sobe bem para fazer cruzamento, volta para marcar. Com certeza é um dos melhores laterais que tá tendo aí no Brasil no Campeonato Brasileiro, né? Matheus Pereira também, novidade que chegou do Fortaleza aí, também um criador do Terrão que voltou, né? E jogando muito bem, controlando ali o meio de campo, com o Bidon e o André. Tenho certeza que vai ser um ano fantástico para os três aí, né? E falar um pouco do Felipe Longo também, né? Que deu uma certa segurança pra gente ali. Não é igual o antigo goleiro reserva do Corinthians, né? Até me fugiu o nome dele aqui agora da cabeça.
mas é bom que a gente tenha uma opção aí do caso a gente precise, né. E acho que é importante também dar um pouco de rodagem para outros goleiros aí, para sentirem o jogo, para não terem aquela ansiedade de entrar no momento, às vezes, um pouco mais tenso, né. Então acho importantíssimo aí, e que o Felipe Longo consiga ter mais oportunidades, claro, jamais desmerecendo o Hugo Souza, mas que seja bom aí, né, tudo que a gente precisa de uma reposição, algo do tipo aí, a gente possa contar com mais um garoto, mais um cria do terrão. E o próximo jogo, como eu falei, contra o Palmeiras no domingo, tomara que seja um próximo uma próxima vitória, e voltaremos aqui para comentar também sobre esse jogo contra o Palmeiras aí. Muito obrigado a você que assistiu, que acompanhou até aqui. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva aí, deixe seu like, seu comentário, se você concorda comigo, se você discorda, se tem algum ponto aí que eu acabei deixando passar, né? Comentários ficam abertos aí a todos. Esse é o Preto no Branco, eu sou o Cauã e muito obrigado. Até a próxima.